Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje eu vou falar um pouco sobre a Camil e os resultados que a empresa divulgou referente ao terceiro trimestre. Mas antes eu já deixo o convite para se inscrever aqui no meu canal e acompanhar a minha carteira de investimentos, carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube, e vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, primeiramente, hoje é possível comprar uma ação de Camil por R$ 8,93 e percebam que recentemente houve uma queda bem interessante no preço dessa ação e essa queda ocorreu justamente aí por volta de quando a empresa anunciou os seus resultados do terceiro trimestre. Com isso, já nos dá uma ideia de que o mercado não se agradou muito com esses resultados e vamos analisar se realmente foram positivos ou se a Camil deixou a desejar nesse terceiro trimestre. A Camil é uma gigante do setor alimentício do nosso país, tem um PL aí de cerca de 2,8 bilhões de reais e um valor de mercado de cerca de 3,4 bilhões, faz parte do novo mercado, o mais alto nível de governança da nossa bolsa e tem um free float de cerca de 30,39%. Bom, em um estudo mais aprofundado da estrutura acionária da Camil, cerca de 67% das ações pertencem ao seu controlador, o free float, como já mencionei, cerca de 31%, e as ações em tesouraria, cerca de 2,2%. Sobre a representatividade desse free float, existe algo muito interessante: 50% das ações da Camil pertencem a estrangeiros. Bom, e para quem não conhece a Camil, a empresa hoje tem em seu portfólio diversas marcas e produtos que são muito conhecidas no mercado brasileiro. A própria Camil, que é uma marca bem famosa de arroz e feijão, e outros produtos derivativos dessa mesma matéria-prima. Além disso, a Camil também tem a marca Namorado, que também faz parte do seu portfólio e atua também com esses mesmos produtos. A marca União também faz parte do portfólio da Camil. Acredito que hoje seja líder no setor de açúcar. A empresa também atua bem forte no setor de pescados, com a marca Pescador e Coqueiros. Além disso, a Camil também tem filiais fora do nosso país, que são respectivamente no Chile, Uruguai e no Peru, outros países que fazem parte aí da América do Sul. Bem, aqui temos os principais destaques referente a esse terceiro trimestre da Camil. Para começar, a empresa fez diversas novas aquisições, começando com a sua entrada no setor de café. Ocorreu nesse terceiro trimestre a aquisição da Café Bom Dia e da Agro Coffee. A Camil já havia anunciado essas aquisições e agora oficialmente está fazendo parte do setor de café do nosso país. A Camil também entrou oficialmente no setor de massas através da Santa Amália, outra aquisição que também já foi mencionada. Agora, oficialmente, a Camil estará atuando nesse ano de 2022, tanto no setor de massas quanto no setor de café. E também ocorreu algumas aquisições fora do nosso país, que foram respectivamente no Uruguai e no Equador. Eu também já havia citado em outro vídeo. Trata-se de algumas aquisições estratégicas, onde a Camil vai conseguir auferir receitas de outras moedas. Alguns outros destaques que também ocorreram foi a conclusão da emissão de novas debêntures. Obviamente a empresa necessitou de capital para realizar esses investimentos. Por conta disso, houve essa nova emissão de debêntures. A Camil também está investindo em energia renovável. Eu já havia lido sobre isso. É algo muito interessante, diversas empresas estão adotando essa característica de gerar energias de fontes renováveis. E um outro ponto extremamente positivo foi a aprovação do novo programa de recompra. E dessa vez a Camil vai comprar mais 2 milhões de ações. Bom, e aqui temos os principais destaques referente a esse terceiro trimestre de 2021. Comparado ao terceiro trimestre de 2020, a receita líquida aumentou até que bastante, cerca de 14%. Mas o lucro bruto aumentou cerca de 0,6%, totalizando aí cerca de 471 milhões de reais. O EBITDA ficou um pouco menor do que o terceiro trimestre de 2020, uma redução de cerca de 15%, e o lucro líquido do período foi de 120 milhões, uma queda de cerca de 6,9% comparado a esse terceiro trimestre de 2020. Talvez seja isso que o mercado tenha precificado essa queda no lucro, mesmo que as receitas aumentaram, as despesas e os custos da Camil também aumentaram bastante. O Capex subiu
muito, finalizou aí acima de 730 milhões de reais. Foi o período que a Camil mais investiu na sua história e a dívida líquida sobre o EBITDA alcançou o valor de 2,3 vezes. Bom, e aqui temos mais alguns destaques operacionais. Notem que houve um crescimento no volume de venda comparado ao terceiro trimestre de 2020 e uma queda comparado ao segundo trimestre de 2021. O arroz, que é o ponto forte da Camil, assim como o açúcar, deram uma encolhida interessante a esse segundo trimestre de 2021. Já saíram algumas notícias de alguns analistas mencionando que talvez aconteça realmente essa queda na venda dos produtos da Camil, mas a empresa, nesse ciclo aí que auferiu bastante caixa, fez aquisições bem interessantes. A maior parte das receitas da Camil são provenientes do Brasil. A Camil ainda investe pouco fora do nosso país. E os produtos por categoria, de longe, o arroz e o açúcar são os que mais pesam aí nas receitas da empresa. Aqui temos um ponto interessante que ocorreu nesse terceiro trimestre, que foi o aumento em geral dos seus custos e das suas despesas, tanto comparado ao terceiro trimestre de 2020, quanto comparado ao segundo trimestre de 2021. Normalmente, isso é comum quando as receitas crescem, mas, em geral, as despesas e os custos cresceram mais do que era esperado. Por conta disso, ocorreu essa queda no lucro da Camil. Sobre a evolução trimestral da receita líquida, percebam que existe esse crescimento bem interessante da receita líquida da Camil nos últimos anos e, em geral, os custos também vão aumentando e crescendo conforme as receitas vão crescendo. Existe aí essa margem que é pequena, basicamente a margem bruta é a diferença da receita líquida e do CPV. Em geral, a Camil atua com margens bem baixas, mas um ponto extremamente positivo é que a Camil nunca deu prejuízo, e isso é algo que pode deixar o investidor de Camil bem tranquilo. E, em geral, quanto mais a receita cresce, mais os custos também vão crescer, e a tendência é que esse crescimento continue ocorrendo para os próximos anos. E aqui eu tenho essa DRE simplificada, eu sempre gosto de analisar, mostrando aí o longo prazo da Camil e esse crescimento das receitas, principalmente entre os anos de 2019 e 2020, houve esse crescimento extremamente exponencial. 2021 também o resultado do quarto trimestre da Camil vai ser divulgado nesse ano de 2022 e vai complementar essa análise e provavelmente vai ser também bem maior do que o de 2020. O lucro também eu acredito que vai ser superior a esse de 2020 e para o longo prazo eu particularmente acredito que esse crescimento deva continuar acontecendo. Sobre o CAPEX, já mencionei, ultrapassou os 700 milhões de reais, foi o ano em que a Camil mais realizou investimentos e aquisições, principalmente pela entrada da empresa no setor de café e no setor de massas. Sobre os proventos, já evidenciei que o lucro líquido apresenta esse crescimento bem interessante, mesmo a Camil atuando com margens bem baixas, e a empresa também nunca deu prejuízo. Os proventos, nesses últimos resultados que a Camil divulgou, a empresa distribuiu mais ou menos 50% do seu lucro líquido, ou seja, a Camil tende a distribuir metade do seu lucro líquido a título de dividendos para os seus acionistas. Eu particularmente acredito que nesse momento a empresa vai dar uma segurada nos dividendos, principalmente porque fez grandes aquisições e porque está com 2 programas de recompras de ações. E falando desses programas de recompra de ações, o primeiro foi aprovado em 31 de março de 2021 e tem data fim para 31 de março de 2022, onde a Camil vai comprar cerca de 4 milhões de ações. Esse segundo programa, que foi aprovado em 25 de novembro, tem data fim 25 de novembro de 2022 e a Camil vai comprar mais 2 milhões de ações. Ou seja, até o final do ano de 2022, a Camil vai finalizar esses 2 programas comprando pelo menos 6 milhões de ações próprias, e isso vai reduzir ainda mais o free float e aumentar a quantidade de ações que a empresa tem em tesouraria. Esse programa de recompra é algo muito bom, é um ponto extremamente positivo, pois a própria empresa enxerga que, pelo preço atual, suas ações estão muito baratas. Por fim, temos aqui mais alguns indicadores de Camil, levando em conta aí a sua cotação atual, R$ 8,93, bem próxima aí da mínima das últimas semanas. Primeiramente, o preço sobre o lucro, 7,86. Em menos de 8 anos, a Camil vai gerar de lucro a sua cotação atual. E o P sobre VP, 1,15. Existe um pequeno ágio nas ações da Camil,
Acredito que nesse momento isso ocorra justamente pela limitação de ações que estão sendo negociadas na bolsa. O free float da Camil até que é bem baixo e existem poucas ações em circulações, já que se trata aí de uma small cap que tem um valor de mercado aí de cerca de 3,3 bilhões de reais. O dividend yield atualmente até que está bem baixo, mas acredito que a Camil pode anunciar novos dividendos para os seus acionistas, mesmo com esse novo programa de recompra e suas aquisições recentes. As margens, como eu já falei em geral, a Camil atua com margens bem baixas. Isso é uma característica desse nosso setor alimentício, mas como eu já mencionei, a Camil nunca teve prejuízo e isso não deve preocupar os seus investidores. Bom pessoal, eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que acharam desses resultados que a Camil apresentou nesse terceiro trimestre. Desejo a todos uma excelente semana, um forte abraço e até o próximo vídeo.